Homicídio na Cidade Baixa reacende preocupação com a violência no bairro. Acúmulo de lixo provoca queixa em moradores da CB. Morador toma decisão inusitada para evitar que vândalos pichem sua casa. E a revitalização da Rua João Alfredo chega à sua segunda etapa. O CB News está começando. Um motociclista ficou gravemente ferido em um acidente no centro de Porto Alegre na manhã de hoje. A moto que ele conduzia bateu na lateral de um carro na esquina da rua José de Alencar com a Avenida Praia de Belas. O motoqueiro foi arremessado e bateu a cabeça no meio-fio. O SAMU foi acionado e levou o homem ao hospital de pronto-socorro em estado grave. Os ocupantes do automóvel não se feriram. Um homicídio ocorrido em uma das principais avenidas da Cidade Baixa reacende a preocupação com a violência no bairro. Até outubro de 2019, já foram confirmados 4 casos de latrocínio ou homicídio na Cidade Baixa. Ruas como José do Patrocínio, Luiz Afonso e a Avenida Loureiro da Silva são locais onde esses crimes acontecem com maior frequência. O caso mais recente e violento de criminalidade aqui no bairro Cidade Baixa aconteceu na Avenida Loureiro da Silva. A vítima foi um homem não identificado. A suspeita é de que ele encontrava-se em situação de rua. Ele sofreu um golpe de faca no viaduto aqui da avenida e ainda conseguiu vir até este hotel, onde foi encontrado morto pela Polícia Civil. O ano iniciou de forma violenta para os moradores e frequentadores do bairro. Um caso de triplo homicídio ocorrido em janeiro deixou 3 vítimas feridas, além das outras vítimas fatais. O cenário dos acontecimentos foi a Rua João Alfredo, conhecida pela boemia e pelas divergências entre moradores e frequentadores. Após investigações, foi determinado que os crimes foram ocasionados por rivalidade entre 2 facções. Roger Ferreira, estudante de 19 anos, estava presente no local. Eu tava com meus amigos lá na Cidade Baixa, eu tava mexendo no celular na hora, assim. Daí eu comecei a ver umas correrias, ouvi barulho e a gente só correu, sabe? Não vi muita coisa que aconteceu. Furto a pedestre é outro delito que chama a atenção no bairro. Apesar da diminuição de 6,61% em relação ao ano passado, a quantidade de ocorrências do crime no bairro preocupa quem frequenta suas ruas. Na última sexta-feira, 2 jornalistas foram assaltados e feridos na rua Luiz Afonso. Paulo César Jardim, delegado titular responsável pela região, fala sobre questões acerca da criminalidade. A mais ocorrência é o roubo à mão armada. Normalmente a Brigada e a Guarda Municipal fazem essa ação preventiva, né? Então fica eles encarregados, ficam essas 2 instituições encarregadas de fazer o policiamento também. De acordo com a Guarda Municipal, está presente na região um efetivo de 7 a 9 viaturas. A intenção dos órgãos de segurança é de aumentar a fiscalização e o policiamento no bairro. Um projeto que desobriga os ônibus de Porto Alegre a transitarem com cobradores gerou protestos. A manifestação ocorreu ontem em ruas do Centro Histórico. A presença dos funcionários nos veículos deixaria de ser obrigatória entre as 10 horas da noite e as 4 horas da manhã, além de domingos e feriados. Nestes horários, o pagamento da tarifa só poderia ser realizado com o cartão TRI. Uma casa noturna de Porto Alegre foi multada por poluição sonora. A ação que condenou o estabelecimento havia sido proposta pelo Ministério Público em 2011. O Tribunal de Justiça condenou a casa noturna Nuvem, localizada na rua João Alfredo, no bairro Cidade Baixa, a pagar R$300 mil por danos morais e coletivos, devido ao som alto durante o funcionamento. Conforme a decisão, o estabelecimento funcionou irregularmente por mais de 3 anos, causando poluição sonora e atrapalhando os moradores do entorno. Segundo o Ministério Público, o valor a ser pago pela casa noturna deve ser revertido para o Fundo Pró-Defesa do Meio Ambiente de Porto Alegre. Os moradores da Cidade Baixa podem ter uma chance de dar adeus aos tumultos que atrapalham seu sossego. Isso porque o plano diretor de Porto Alegre, que define o que pode e o que não pode ser feito no bairro, começou a ser revisado para atualização, que vai ocorrer no ano que vem. A Doraci é a síndica desse prédio, na rua General Lima e Silva. No último mês, ela providenciou uma grade para a entrada do condomínio. O objetivo é impedir que as pessoas que frequentam a rua para se divertir cheguem próximas às janelas e atrapalhem a vida dos moradores. Incomoda o barulho,
gritaria do pessoal na rua, som alto. Quando tem as festas, a gente tem que pedir licença para poder entrar na porta. Já a Kellen é enfermeira e precisa acordar todos os dias às 6 horas da manhã. Como o barulho na janela do quarto é grande, ela e o marido decidiram se mudar temporariamente para a sala. Eu tenho 2 quartos montados, né? Mas como os quartos são de frente e não tem condições. Então, pra gente não se estressar, a gente acabou optando por dormir pela sala mesmo. A presidente da Associação dos Moradores da Cidade Baixa conta que já tentou tomar providências junto ao poder público, mas nada foi resolvido. Há muito tempo a gente vem pedindo que seja feito o comitê gestor para que os moradores poderem ser ouvidos. Já foi levado esse nosso pedido ao prefeito municipal, mas nós não obtivemos ainda esse comitê gestor. De acordo com dados do IBGE, a Cidade Baixa tem pelo menos 16 mil moradores. Mesmo com alto número de residências, cenas como essa continuam sendo comuns em quase todos os finais de semana na capital. O bairro, que durante o dia é um lugar tranquilo de se viver, à noite dá lugar a festas, bebedeira e muito barulho. Então, como conciliar as pessoas que procuram diversão e os moradores que só desejam um sossego de dentro da própria casa? Essa antropóloga entende que as divergências fazem parte da vida em sociedade. Para ela, os conflitos que ocorrem na Cidade Baixa são reflexo do passado brasileiro, um passado colonial e que se ergueu valorizando o patrimônio privado. Isso ocorre em vários momentos da cidade, da história da cidade, e encaminhado diferentemente pelas políticas públicas. Por isso que eu sou mais favorável à associação fazer uma convocação de reunião ampla com moradores dessas zonas onde ocorre o conflito. Aqui em Porto Alegre, quem define o planejamento dos bairros é o Plano Diretor, revisado a cada 10 anos. Em agosto, foi aberto o processo de revisão desse plano, que será finalizado em 2020. O Plano Diretor determina as estratégias de mobilidade urbana, qualificação ambiental, promoção econômica, uso do solo privado, produção da cidade, estruturação urbana e sistema de planejamento. Até agora, Porto Alegre não possui critérios para a ocupação do espaço público. Isso é uma das coisas que a gente até quer abordar assim, na revisão do plano diretor, porque ele está muito focado no privado, mas né, no fim, os conflitos da Cidade Baixa acontecem nos espaços públicos. Né? Então, como é que a gente pode melhorar isso, né, com soluções de projeto urbano, de melhorias? Existem soluções. Porto Alegre já possui um código de postura previsto por lei. De acordo com esse código, todos podem utilizar livremente o espaço público, desde que respeitem sua integridade, sua higiene e sua tranquilidade. Olha, eu acho que tem como melhorar para todos. E como que isso poderia ser feito? Respeito. As associações de bairro podem fazer manifestações sobre seus interesses para o plano diretor da cidade. O e-mail de contato é planodiretor@portoalegre.gov.br. O site com todas as informações sobre o plano diretor de Porto Alegre é www.prefeitura.poa.br/plano diretor. A seguir, lixo acumulado nas ruas causa queixa de moradores. E ainda hoje, revitalização da João Alfredo chega à sua segunda etapa. Já voltamos. Começou hoje a greve dos professores da rede estadual de ensino. As escolas Ernesto Dornelles e Júlio de Castilhos foram as primeiras a aderirem à greve. Até o momento, ela tem adesão parcial. A paralisação é liderada pelo CEPERS e tem tempo indeterminado. A greve é uma resposta às reformas propostas pelo governador do estado, Eduardo Leite. Entre as mudanças no magistério estão os fins no adicional por tempo de serviço e o corte nas gratificações na aposentadoria. O lixo acumulado nas ruas é uma das principais queixas dos moradores do bairro Cidade Baixa. A reclamação é devido à falta de educação por parte de frequentadores e comerciantes da região, que descartam os resíduos de forma incorreta. O descarte irregular dos resíduos é um dos grandes problemas não só do bairro, mas também de toda Porto Alegre. Atualmente, a prefeitura gasta cerca de 1,8 milhão por mês para a limpeza dos locais onde ocorrem essas infrações.
Na Cidade Baixa, o descarte irregular é feito muitas vezes por frequentadores e comerciantes da região. A grande variedade de bares e casas noturnas atrai muitas pessoas para o local no período da noite. Alguns desses visitantes acabam deixando lixos nas ruas, como garrafas, latas, copos plásticos e sacolas. A falta de conscientização dos frequentadores é uma das principais reivindicações dos moradores do bairro. Agora, o culpado também é o ser humano. Lixo espalhado por tudo. Vai ali perto da Opinião, quando tem um evento assim, não dá para caminhar, lixo, e o ser humano não ajuda, né? De acordo com o decreto de 2018, os comerciantes e os frequentadores são responsáveis pelo recolhimento e separação em orgânicos e recicláveis dos resíduos gerados em frente aos estabelecimentos. Aqui na Cidade Baixa, a coleta de lixo orgânico e rejeitos é feita a partir de containers. São 152 containers como este distribuídos pelo bairro, cerca de 100 metros de distância um do outro. A coleta automatizada permite que os moradores e comerciantes descartem seus lixos a qualquer momento do dia. Já os resíduos recicláveis, como copos plásticos, garrafas e latas, devem ser separados para a coleta seletiva, que ocorre 3 vezes na semana nas ruas do bairro. Os estabelecimentos comerciais da Cidade Baixa, eles são frequentados por pessoas que são etilistas e que também são pessoas que fumam. Então, o frequentador ele não vai se importar com aquela bituca de cigarro que vai ficar no chão, ele não vai se importar com aquela garrafa que vai quebrar, porque isso faz parte do hábito dele. Sendo assim, não vai trazer prejuízo para o comerciante, entendeu? Então, é por isso que essa política ela não vingou. São valores éticos que faltam, na verdade. O resultado disso que é uma cidade suja, que realmente polui visualmente, né? E também polui numa enxurrada, numa chuvinha de nada, desses alagamentos violentos que são consequências das nossas próprias atitudes. Os autos de infração emitidos pela Prefeitura de Porto Alegre por descarte irregular de lixo diminuíram 77% em 2019 em relação ao ano passado. Foram 56 casos registrados em 10 meses, uma média de 5,6 por mês. O último caso registrado na Cidade Baixa ocorreu em setembro, quando uma loja de móveis descartou mobiliários de forma inadequada no cruzamento entre as ruas José do Patrocínio e Joaquim Nabuco. Outros dados de infrações no bairro não foram especificados pela Secretaria Municipal. Em nota, a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos informou que, além das coletas automatizadas e seletiva, há uma rotina de limpeza e varrição que acontece 2 vezes por dia no bairro, uma pela manhã e outra à noite. Já em caso de flagrante de descartes irregulares ou na necessidade de serviços de limpeza ou coleta de resíduos, a Secretaria solicitou que os moradores informem as demandas via telefone 156 ou pelo aplicativo Eu Faço Poa. E por falar em concentração de lixo na região, essa é uma das principais causas dos alagamentos que acontecem no bairro. Devido ao entupimento de bueiros por dejetos, tem sido comum a concentração de poças e áreas inundadas em dias de chuva. Quem vê a região em dia de sol diz que a Cidade Baixa é apenas mais um bairro comum numa grande capital. No entanto, basta apenas uma chuva de maior intensidade para que um lugar que vá de bem arquitetado para um ambiente de difícil circulação dos pedestres. Famoso por ser um bairro boêmio e pela concentração de pessoas nos finais de semana, o bairro Cidade Baixa já virou sinônimo de incomodação para os moradores e frequentantes em dias de chuva. Isso porque os alagamentos se tornaram comuns no local. Quando chove bastante, ele alaga bastante a rua, né? Porque o pessoal tem que andar com bota de borracha, senão o cara não consegue passar na rua, né? Porque alaga geralmente, qualquer chuvinha que dá, ele já alaga. Fica um mar, um rio aqui na Cidade Baixa. Entre as localidades alagadas estão em evidência as ruas Lima e Silva, popular por ser o ponto de encontro de pessoas para curtir a vida noturna, e a Rua da República, onde em dias chuvosos se torna abrigo de poças de variados tamanhos nas calçadas, atrapalhando o percurso dos pedestres. O aposentado Antônio Padulha relata como a chuva atrapalha os negócios locais. Não sai pra rua, né? Qualquer friozinho, o povo já também não sai, imagina com chuva, vai sair. Ainda mais quando a água sobe um pouco. Tem época que não consegue atravessar a rua aqui pro lado de lá. Mas isso é culpado dos próprios povo, né? O morador, que eles largam sujeira nas ruas e entopem as bocas de lobo. A presidente da Associação de Moradores do Bairro traz alternativas para esses problemas. Medidas simples de
contribuição assim que a gente possa ter com o meio ambiente evita muita coisa. Uma delas é desobstruir o bueiro que fica na frente da tua casa. As pessoas, elas também ficam se atendo muito assim em reclamar, né, e não pensar em soluções, não pensar em contribuir. A gente está partindo para essa fase agora. Em vez de ficar só reclamando, só denunciando, a gente fazer ações no bairro, ações voltadas para o meio ambiente, distribuir bituqueiras, fazer panfletagem, conversar com as pessoas, para que a gente possa devagar, né, ir criando uma mentalidade diferente de que o lugar é de todos e que é obrigação de todos, do poder público, mas também de cada um individualmente. Ao ser contatada, a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos não quis gravar a entrevista e preferiu se manifestar por meio de nota. No texto, o órgão público declarou não ter localizado protocolos abertos em 2019 nas localidades e reforçou a importância do aplicativo Eu Faço POA para que as equipes possam tomar conhecimento dos casos e providenciar as atitudes cabíveis. A ocupação baronesa segue existindo 7 meses após a sua criação. Mesmo com a reintegração de posse por parte da prefeitura e a demolição de seu prédio, algumas famílias ainda resistem em um novo local. A ocupação baronesa foi fundada em março de 2019 por 10 famílias, que estavam sem condições de pagar aluguel e viram no prédio abandonado da rua Baronesa do Gravataí uma oportunidade de um lugar para morar. Sendo despejado da onde eu estava, né, e aí então a gente resolveu ocupar aquele espaço lá, né, e levar as famílias e fazer um centro cultural lá também. Desde sua fundação, a ocupação sofreu com a constante ameaça de reintegração de posse, que veio a se concretizar no dia 27 de maio. A arquiteta e apoiadora da ocupação, Cláudia Fávaro, acompanhou o processo de reintegração de posse e as negociações com a Brigada Militar. No dia do despejo, quando eu cheguei lá, o que eu encontrei foi, na verdade, um comandante, né, da brigada muito solícito a uma negociação, e ele de fato esperou todas as negociações acontecerem para garantir a permanência das famílias lá, né? Não sendo possível, ele usaria força. E aí, vendo isso, atores da prefeitura que estavam lá no dia do despejo começaram a operar esse despejo sem a ajuda da brigada. Dias depois da reintegração de posse, algumas famílias voltaram ao local da ocupação e foram retirados pela Brigada Militar. Hoje, o imóvel ocupado já não existe mais. No dia 18 de junho, a Prefeitura autorizou a demolição do prédio e tirou qualquer chance de retorno dos ex-moradores. Em nota, a Prefeitura afirma que havia risco de desabamento do edifício, que foi construído em 1926 e foi doado para a Brigada Militar para ser residência dos policiais. Por falta de manutenção, os brigadianos foram retirados e o prédio ficou abandonado. Já havia um laudo, na verdade, que tinha sido feito por um arquiteto, que dizia que partes do prédio estavam deterioradas, mas que, na verdade, o que aconteceu foi que os ocupantes, ao entrarem naquele edifício, eles começaram a melhorar as condições do próprio prédio, né? A Fundação de Assistência Social e Cidadania ofertou para as famílias um aluguel social no valor de R$ 500, válido por 2 anos. Porém, nem todas aceitaram. E isso não ajuda realmente nós, porque morar num bairro tipo como aqui Cidade Baixa, Menino Deus, Azenha, né, não tem como com R$ 500 não pagar um aluguel assim. A ação de reintegração também foi acompanhada pela Guarda Municipal, Defesa Civil, EPTC, Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão e a ISMANS, Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade. No dia 21 de julho, parte das famílias ocuparam outro imóvel abandonado, um sobrado de 2 andares, localizado na Travessa Comendador Batista, a 2 quilômetros da antiga ocupação. Algumas famílias estão lá e que têm tido atividades, né? Então, quer dizer, tem uma vida ali, uma resistência que acontece ali na ocupação baronesa, que é uma resistência negra, que é uma resistência popular, que é uma resistência daquela região ali, né? Nas redes sociais, a ocupação baronesa citou o direito à moradia garantido pela Constituição Federal de 1988 e afirmou seguir sua atuação enquanto o poder público se mostrar ausente, contando com uma rede de apoio diversa e aberta para novos apoiadores. Centenas de apoiadores de Lula comemoraram a soltura do ex-presidente no Largo Zumbi dos Palmares. A manifestação ocorreu no último dia 8, horas após ser anunciado que o petista sairia da cadeia. Segundo organizadores do ato,
A proposta foi celebrar a liberdade de Lula em meio a apresentações culturais. Lula foi solto após decisão do Supremo Tribunal Federal de que réus condenados só poderão ser presos depois de esgotados todos os recursos. O ex-presidente estava preso em Curitiba desde 7 de abril de 2018, condenado pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. No próximo bloco, morador toma decisão inusitada para evitar que vândalos pichem sua casa. E ainda, revitalização da rua João Alfredo chega à sua segunda etapa. Um evento que mistura feminismo e samba teve sua segunda edição na Cidade Baixa. A segunda edição do Mulheres na Roda de Samba aconteceu no último sábado, na Rua da República, na Cidade Baixa. O evento, que acontece em várias cidades do país, homenageou a cantora Leci Brandão. Além da música, temas como igualdade e empoderamento feminino fizeram parte do encontro. As pichações têm chamado a atenção de quem passa pela Cidade Baixa. Elas se tornaram tão frequentes que o morador chegou a tomar uma decisão inusitada para evitar que sua casa fosse pichada pelos vândalos. A presença de pichações nas ruas de Porto Alegre não é novidade. No entanto, o bairro Cidade Baixa está entre os mais visados pelos pichadores. De acordo com a Guarda Municipal, as ocorrências têm aumentado em comparação ao ano passado. Em 2018, foram registrados 44 casos no bairro, sendo 34 em prédios públicos e 10 em imóveis particulares, segundo dados da Guarda Municipal. Entre janeiro e julho deste ano, já foram registradas outras 34 denúncias. A maioria dos casos não é registrado devido à rápida ação dos pichadores. A prática tem causado incômodo aos moradores e frequentadores da região. Eles reclamam da falta de ação da prefeitura. Quanto às pichações, a gente não tem muito o que fazer. A gente ligar para a Guarda Municipal, dificilmente a gente consegue pegar algum pichador assim, no ato, né? É difícil. As pessoas ficam pintando constantemente, né, à frente dos imóveis. Mas uma ação assim efetiva não tem por quê? Porque houve um desmonte na Prefeitura de Porto Alegre em relação à fiscalização em todos os setores, né? A gente não tem funcionário público suficiente para atender a demanda. Entre as ruas do bairro, existe uma que parece atrair mais a atenção dos pichadores. A Joaquim Nabuco reúne o maior número de ocorrências. Para tentar solucionar o problema, um dos moradores tomou uma decisão inusitada. Aqui nessa casa, na rua Joaquim Nabuco, os moradores já estavam cansados do vandalismo. Eles entregaram a fachada para a artista visual Paula Prim. Ela grafitou a parede, que passou a ser respeitada pelos pichadores. Para tentar frear a ação dos pichadores, a Guarda Municipal pede que a população denuncie pelo Disque Pichação, de número 153. A Delegacia de Pronto Atendimento e a primeira Delegacia de Porto Alegre, que é a responsável pelo bairro, também contribuem com a fiscalização. Normalmente o pichador já tem uma característica que nós conhecemos, nós temos um dossiê dos pichadores. Né? Nós temos parceria com todo mundo, né? Todo mundo que quiser ajudar na investigação e poder nos favorecer, por certo a gente aceita. Né? Em julho de 2015, sem relógios de rua, Porto Alegre finalmente ganhará novos aparelhos. As obras para a instalação dos novos relógios de rua de Porto Alegre começaram na quinta-feira, dia 7 de novembro. O primeiro modelo será instalado na Praça Montevidéu, localizada no Centro Histórico. A previsão é que o relógio comece a operar na primeira semana de dezembro. Os trabalhos iniciais para a preparação do local já haviam sido adiados por 2 vezes anteriormente. Além de hora e temperatura, os novos relógios contarão com sistema Wi-Fi e câmeras de segurança. Uma das ruas mais movimentadas da Cidade Baixa, a João Alfredo, tem recebido uma revitalização desde setembro. A EPTC planeja continuar a reforma no mês que vem. A segunda etapa da obra irá incluir uma instalação de mobiliário urbano. O conceito de ruas completas procura valorizar o pedestre e o ciclista em meio a ruas movimentadas. Em Porto Alegre, a escolhida para receber as mudanças propostas pelo projeto foi a João Alfredo, na Cidade Baixa. A rua já recebeu rótulas e o aumento das calçadas, com áreas pintadas, que sinalizam os motoristas para diminuir a velocidade dos carros. Como a execução ainda está incompleta, as pessoas que passam pelo local não têm compreendido os motivos para a reforma. Não sei se mudou muita coisa, não. Além de que ficou meio feio, né? Sei lá.
ficou até um pouco mais difícil para a gente atravessar, porque a impressão que eu tenho é que os motoristas não estão respeitando mais as faixas de pedestre. De acordo com a empresa pública de transporte e circulação, a primeira fase da qualificação foi uma sinalização tática. Estes testes preliminares foram concluídos em setembro. Os 650 metros da rua receberam 5 novas faixas de segurança. A velocidade máxima para os carros passou a ser de 30 km por hora. Antes, os carros transitavam em média a 46 km por hora. Com as mudanças, a João Alfredo passou a ser uma ciclorrota, via em que veículos e bicicletas podem transitar no mesmo espaço. Com isso, a gente pretende várias coisas, né? Para a cidade e para aquele eixo, para aquela rua específica. Trazer mais pessoas em termos de mobilidade, para que elas caminhem mais, para que elas usem mais a bicicleta e tenham espaços de convivência também nas ruas, para que elas usem mais as ruas, né? Sejam convidadas também a usar menos os carros nos seus deslocamentos. Os planos para a rua incluem a instalação de mobiliário urbano nas áreas verdes, como bancos, mesas e pallets. As novidades fazem parte da segunda etapa da intervenção, prevista para o início de novembro. A EPTC estuda os efeitos das primeiras mudanças e vê o projeto com bons olhos. Segundo a empresa, o número de atropelamentos na rua foi reduzido a 0 casos desde o início de setembro. Então, já tivemos excelentes resultados na João Alfredo. Realmente, a gente já usou a sinalização tática em outros projetos, mas assim, com maior intensidade, né, resgatando um espaço maior ao transporte ativo, foi na João Alfredo. A rua escolhida para a revitalização é a mais movimentada da Cidade Baixa. Por aqui passam 317 pessoas por hora, um valor considerado alto pela EPTC. Durante a noite, o fluxo de pessoas aumenta por conta das casas noturnas. As associações de moradores cobram maior atenção das autoridades com o espaço, principalmente por conta da violência. No início do ano, a rua foi cenário de um triplo homicídio. A polícia concluiu que foram execuções. O episódio aumentou o medo dos moradores em relação aos frequentadores do local. As reclamações incluem a falta de presença policial, o uso excessivo de drogas e a falta de respeito ao horário de silêncio. Não existe projeto, por mais bacana que seja, que dê certo sem um regramento antes. Ou seja, a prefeitura está criando um projeto dentro de uma rua, dentro de um bairro, que está totalmente desregrado, né, que não tem limite, que não tem ordem. Então é humanamente impossível que dê certo na João Alfredo também, devido à falta de regramento, de ordem, de disciplina, né, que o bairro Cidade Baixa hoje não tem. Depois de concluir a instalação do mobiliário, o foco da EPTC e das secretarias envolvidas com a revitalização é estudar o impacto das mudanças já feitas. A ideia é transformar as sinalizações táticas em intervenções físicas. Assim, áreas pintadas se tornariam calçadas e a rua ganharia mais atrativos de lazer. A previsão é de que o projeto seja elaborado somente no ano que vem. A partir disso, um processo de licitação para a obra vai ser iniciado. O CB News fica por aqui. Boa noite. Até amanhã, uma boa noite.